Querido Mestre Jesus, estamos iniciando a nossa reunião evangélica da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso e, como sempre fazemos, pedimos o vosso amparo, a vossa assistência, que os nossos irmãos maiores mais uma vez possam nos amparar, nos assistir, aumentar a nossa visão espiritual, para que possamos extrair dos ensinamentos da tarde aquilo mais necessário à nossa evolução, ao nosso progresso. Pedimos que o Senhor abençoe todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão da nossa casa de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, com os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E o item dos nossos estudos da tarde se refere ao item 8, obediência e resignação. É uma mensagem do Espírito Lázaro, dada em Paris no ano de 1863, em que ele nos fala: a doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem que os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação destas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os trunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício que tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade e a reunião dos esforços
de todos para a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o castigo e lhe subteremos a vontade rebelde, por meio da ação dupla do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Meus irmãos, que a paz de Jesus seja em nossos corações. A lei de Deus, em sua essência divina, estabelece as leis morais da vida. E é através do Evangelho de Jesus que nós somos esclarecidos sobre a lei de evolução e progresso, que constitui o roteiro primordial em busca da felicidade. Então, quando Jesus nos afirma: bem-aventurados serão os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus, ele estabelece para nós um consolo, porque se todos nós buscamos como principal objetivo em nossas vidas sermos felizes, é através de forças que provêm de Deus, como essas duas virtudes, ou seja, a ternura e a mansidão, que Jesus nos assegura que essa felicidade só depende de nós. Basta sermos brandos e pacíficos, que seremos recompensados com a paz e a felicidade em nossas vidas. São palavras em que ele faz da prudência, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, forças indispensáveis à nossa evolução espiritual. Se convivermos com essas virtudes, conquistaremos a felicidade e a paz tão almejadas e tão desejadas por todos nós. No Livro dos Espíritos, foi feita a seguinte pergunta aos espíritos superiores. É a pergunta 921 do Livro dos Espíritos. Considera-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá ele conseguir uma felicidade relativa? E os espíritos superiores responderam: o homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se livrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Ou seja, praticando a lei de Deus, o homem poderá ser feliz de acordo com o seu merecimento e a sua condição evolutiva. Meus irmãos, sentimentos, sofrimentos, dores, aflições sempre houve em nosso mundo
pois ele é considerado um planeta de expiações e provas. Ou seja, nosso mundo é o local onde os espíritos, de acordo com a sua condição evolutiva, reencarnam com o objetivo de resgatarem os débitos contraídos com a justiça divina. A prova disso é que, apesar do progresso material e social, o sofrimento em nosso mundo é geral. Sob todas as condições, em todas as idades, vivendo em todos os climas, existe derramamentos de lágrimas, e se existe um sentimento de tristeza e de desânimo que toma conta de muitos, é justamente por não saberem sofrer com obediência e resignação. Isso acontece porque nós somos punidos de acordo com aquilo que nós fizemos em vidas passadas, ou então na presente existência. Por isso, nós nunca podemos acusar Deus de injusto, porque nós somos os próprios causadores das nossas aflições. Se nós recordarmos a origem das aflições e das dificuldades em nossas vidas, veremos que, na maioria dos casos, elas são consequências de erros que cometemos ou então atitudes erradas que escolhemos ao longo da vida. Erros que muitas vezes nos levam à seguinte reflexão: se eu não tivesse feito o que eu fiz, se eu não tivesse agido da maneira que eu agi, se eu não tivesse tomado a atitude que eu tomei, eu não estaria em semelhante condição. Esta é uma reflexão que eu creio que todos nós já fizemos ao longo da vida. Deus, meus irmãos, como um Pai misericordioso, bom e justo, Ele nos colocou neste mundo de expiações e provas, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Apesar de nos colocarmos nesse mundo de dor e sofrimento, Ele nos concedeu também todas as condições necessárias para amenizarmos os nossos tormentos e as nossas aflições. Uma dessas condições é conhecermos a sua lei, a fim de sabermos a origem daquilo que tira a nossa paz. Foi por isso que Ele pediu a Jesus que nos esclarecesse através dos mensageiros divinos. É por isso que hoje a doutrina espírita está presente em nossas vidas, nos concedendo todas as condições necessárias para conhecermos a origem dos nossos sofrimentos, a fim de amenizarmos as nossas aflições. E uma dessas orientações que os espíritos superiores nos fazem é que nós só seremos felizes o dia que conquistarmos a nós mesmos. Nós somos os construtores da nossa própria felicidade. Então, só dominando um homem velho, cheio de imperfeições que trazemos de outras vidas, é que nós conseguiremos renunciar à nossa natureza humana, apegada às ilusões do mundo. Isso porque aquele que é bem compenetrado dos seus objetivos futuros, ele vê a vida como se estivesse em uma viagem
e é obrigado a fazer uma parada no meio do caminho, em um lugar de poucos recursos. Ele facilmente se consola e tolera aquela situação, alguns aborrecimentos, porque sabe que logo passará e que logo prosseguirá a sua viagem, chegando ao seu destino. Essa é a realidade de todos nós. Nós estamos no mundo de passagem, para cumprir os desígnios de Deus como espíritos encarnados, apegados às coisas do mundo. Nós sabemos que é uma proposta audaciosa para a maioria, pois é imprescindível que se execute uma mudança profunda no modelo de vida que a maioria conhece e que aprendeu a viver, do mundo para o mundo. O que Jesus deseja é que se viva no mundo e se aproveite as coisas do mundo, mas que se aproveite de maneira lógica e consciente, sem dar mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. O que é mais importante para nós são os valores morais. Os valores que nós adquirimos e que estão eternamente conosco. Para onde nós formos, eles vão conosco. Então, se quisermos, já na presente existência, conviver com uma felicidade relativa, ou seja, aquela felicidade que não é a felicidade completa que existe nos mundos superiores, a felicidade verdadeira, mas é uma felicidade que nos consola e ameniza as nossas dores e os nossos sofrimentos. Nós precisamos iniciar sendo obedientes e resignados, porque a obediência está ligada à docilidade, à submissão, à concordância, ao acatamento. E a resignação está ligada à aceitação sem revolta. Então, obediência e resignação nada mais é do que a submissão paciente diante da dor, dos sofrimentos, das aflições e dos tropeços ao longo da nossa caminhada evolutiva. É a conformação, a aceitação paciente. Embora, conforme nos fala Lázaro, os homens erradamente a confundem com a negação do sentimento e da vontade. O sentimento e a vontade a que Lázaro se refere na lição é a atitude moral definida pelo afeto, pela afeição, pelo amor que Jesus nos ensinou. Então, se a vontade executa os desejos e inclinações do sentimento, o homem revoltado, rebelde, amargurado, que não tem sentimentos, não pensa no próximo. Ele vai obedecer o quê? Ele vai obedecer tudo aquilo que o seu coração está cheio, ou seja, orgulho, cólera, impaciência, inconformação, fraqueza de caráter e frieza do coração. A finalidade da doutrina espírita é nos despertar para a vida real, através da verdade que Jesus nos trouxe. E quando essa verdade surge, nós caminhamos com segurança e consciência pelos caminhos do mundo. Certamente,
Na terra não existe a verdadeira felicidade. Mas nós temos condições de imaginar este ambiente de luz através das informações que nos são trazidas pelos espíritos superiores nas lições que eles nos enviam. O que nos impede de sermos felizes como encarnados é a influência das ilusões das coisas materiais em nós. Mas a realidade é que muitos espíritos têm complicado a sua condição evolutiva justamente por não dar a devida importância sobre a necessidade de convivência com a paciência e todas as outras virtudes ligadas a ela. Nós trouxemos uma lição que é um exemplo para todos nós, é do livro Ideias e Ilustrações, que o irmão Hilário Silva extraiu dos arquivos da espiritualidade e nos trouxe, nos contando que o rapaz fora rudemente esbofeteado num baile. Em sã consciência, não sentia culpa alguma. Nada fizera que pudesse ofender. Por mera desconfiança, o agressor esmurrara-lhe o rosto. Então, o rapaz estava numa festa, num baile, veio uma pessoa que ele nem conhecia e deu um soco no rosto dele. E ele ficou sem saber o que era aquilo. Ficou paralisado, né, olhando para aquela reação. Covarde, covarde, haviam dito os circunstantes. Ele, porém, limpando a fase sanguinolenta, compreendeu que desarmado não seria prudente medir forças, jurara, porém, vingar-se. Então, ele falou, é mais forte que eu, se eu reagir, eu vou perder, então vou ficar quieto. E agora, munido de um revólver, aguardava a ocasião. Um amigo, no entanto, percebendo-lhe a alma sombria, aconselhou-lhe muito e conduziu a uma reunião da doutrina espírita. Desinteressado, ouviu as preces e as pregações, comentários e apontamentos edificantes. Ao término da reunião, porém, um amigo espiritual, pela mão de um dos médiuns presentes, escreveu bela página sobre o perdão, no qual surgiam afirmações como estas: a justiça real vem de Deus. Ninguém precisa vingar-se. Mesmo ferido, serve e perdoa. A corrigenda do ofensor pode ser amanhã. O jovem ouviu atentamente e saiu pensando. Na manhã seguinte, topou face a face o desafeto, mas recordou a lição e conteve-se. Ele estava armado, mas conteve-se. Por uma semana se repetiu o reencontro e por 7 vezes freou-se prudentemente. Dias depois, porém, retornando do trabalho, encontra um enterro e descobre-se. Só então vem a saber que o grande esmurrador, aquele que havia batido no seu rosto, aquele que o ferira, morrera na véspera, picado por escorpião. Essa, meus irmãos,
o que a lição da tarde nos ensina: obediência, resignação, paciência, perdão em nossas vidas, porque nós não sabemos o que vem pela frente. Às vezes um impulso que nós temos pode nos jogar no buraco e nós podemos evitar muitas coisas além, porque a vida é eterna. O que nós fizermos aqui vai para a espiritualidade, nos acompanha. O Espírito Lobo da Costa, comentando essa lição, ele nos fala: no caminho para o céu, por lei em qualquer lugar, o tempo mais importante é o tempo de perdoar. Ou seja, o mais importante na vida é ser prudente, obediente e resignado, perdoando sempre. O Espírito de Augusto de Oliveira, também comentando a lição, nos fala: eis a norma da vingança, de formação garantida, desculpar sem condições a quem nos golpeia na vida. Ou seja, vamos perdoar as ofensas. A vingança pertence a Deus. E André Luiz, também comentando essa lição, ele nos fala: não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Ou seja, nós só vamos ser felizes seguindo Jesus e as orientações divinas. Que Deus nos ampare e nos abençoe a todos. Essa tarde nós contamos com a colaboração do nosso irmão Lucas. Passamos a ele a palavra. Meus caros irmãos, boa tarde a todos. Jesus continue nos amparando. Hoje nós estamos estudando um tema que tem enorme importância na nossa vida, que é o tema da obediência e da resignação. E nós vamos, meus irmãos, separar aqui em duas partes o nosso comentário, exatamente para a gente entender, porque a gente fala obedecer e resignar-se. Tem diferenças. E nós vamos fazer um esforço aqui de compreender. Então, pois bem, desde pequeninos, conforme nós devemos lembrar aí da nossa infância, né? E ainda hoje aqueles que têm filhos ou netinhos também observam, a obediência talvez seja uma das primeiras lições que se aprende dentro de casa. A criança pequenina aprende desde cedo, né, aí do seu primeiro aninho, do seu segundo ano de vida, a obedecer um chamado da mãe, a obedecer uma ordem do pai, a obedecer uma ou outra recomendação daqueles que tomam conta, que velam ali por sua saúde, pela sua educação, de maneira que todos nós aprendemos essa virtude desde pequeninos. Por quê, meus irmãos? Porque é uma virtude, é uma qualidade que nós vamos precisar dela ao longo de toda a nossa vida, e além da vida também, quando a gente estiver na vida espiritual. A pessoa que não obedece, ou seja, aquele que não aprende a cumprir uma ordem, um conselho, uma determinação, torna-se cada vez mais uma criatura rebelde e resignada, ou seja, que incapaz de cumprir uma ordem, de seguir uma determinação, e isso vai trazer para ela consequências seríssimas em vários campos da vida. Então vamos entender. O que acontece, por exemplo, se eu não obedeço um conselho médico? Vamos supor, eu vou no médico, faço uma consulta, faço os exames, chega lá, o médico me fala: ó, sua glicose está meio alterada, meu amigo. Você precisa diminuir um pouquinho o doce, né? Você precisa
regrar um pouco mais sua alimentação, fazer um exercício. Eu não obedeço, continuo fazendo do jeito que eu sempre quis fazer. Resultado, eu vou ter um distúrbio de saúde lá na frente. Talvez uma pré-diabetes ou uma diabetes pode se apresentar e outros problemas mais, não é mesmo? O que acontece com a gente então se eu não obedeço um conselho ou uma ordem de uma mãe? Isso aí nós todos talvez já sabemos de cor, né? O dia que minha mãe falou isso comigo, eu não obedeci, nossa Senhora, eu passei um aperto terrível, né? Às vezes vem a mãe da gente e fala assim, não vai lá. A gente teme e vai, né? Especialmente aí na infância, na juventude. E contra o conselho, a recomendação, a preocupação de uma mãe, normalmente nós vamos arrumar um problema sério para nós. E a gente, talvez todos nós nos lembremos de situações assim. O que acontece conosco se eu não obedeço uma ordem superior? Eu estou no trabalho, ali eu tenho um superior hierárquico, um chefe, alguém a quem eu devo obediência e cumprir ordens, eu resolvo não obedecer. Eu vou provocar uma consequência e talvez eu perca o meu próprio emprego. E finalmente, também para exemplificar, o que acontece se eu não obedeço uma lei de trânsito? Tem lá uma placa vermelha enorme, pare no cruzamento. Ah, não vou obedecer essa placa hoje não. Um vaso reto ali no cruzamento. Ora, eu estou correndo um enorme risco de provocar um acidente, talvez de grandes proporções, no qual eu vou ser um dos mais prejudicados, e fora o que eu vou provocar nos outros. Se eu desobedeço, né, um limite de velocidade, não ultrapasso em faixa dupla, em faixa contínua, aquilo ali são leis que foram feitas para serem obedecidas, para nos preservar e preservar os outros. Então, meus irmãos, é por isso que o texto de hoje fala assim conosco, ó, a obediência ao consentimento da razão. A minha razão me fala, obedece. Obedece seu chefe, então você perde seu emprego. Não é racional isso? Para na placa de pare, senão você vai pegar um carro aí no cruzamento, vai se machucar e machucar os outros. Siga aí o que o médico está te falando, porque a experiência mostra que se você não seguir, você vai ter um problema sério de saúde. Então tudo isso, a nossa própria razão fala conosco, que a gente deveria seguir, porque do contrário virão consequências. Já a segunda parte do nosso estudo fala sobre a resignação. Entretanto, para a gente entender um pouco mais sobre a obediência, vamos ler aqui uma breve página de Emmanuel, na qual ele nos diz assim: a quem obedeces? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9. E Emmanuel comenta assim para a gente, ó: toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço da autoelevação. Ou seja, quando a gente foge de uma obediência construtiva, normalmente nós estamos obedecendo aos nossos impulsos mais primitivos, aos nossos instintos. E isso traz consequências difíceis para nós. Quase sempre, transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço, na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre, mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. Então vejam só, quando
a gente não tem essa obediência construtiva, eu vou então seguir os meus instintos, os meus primeiros impulsos, e mais tarde eu vou ter que obedecer a quê? As consequências das minhas faltas. Ao plantio, o meu plantio vem depois uma colheita obrigatória que eu vou precisar passar por ela. E Emmanuel continua: a quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou as opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Então, meus irmãos, Emmanuel nos coloca para pensar o seguinte: cuidado para que a gente obedeça aquilo que é de bom na vida, porque do contrário nós vamos ter que fatalmente a obedecer a circunstâncias bem dolorosas, bem difíceis. Na segunda parte agora do nosso estudo, quando a gente fala sobre a resignação, a mensagem de Lázaro fala assim para a gente, ó: a resignação é o consentimento do coração. Para entender isso aqui, nós vamos nos utilizar de uma lição. O que vem a ser o consentimento do coração? É quando, meus irmãos, a gente muitas vezes tem uma determinada expectativa, pedimos a Deus algo, fazemos um pedido a Deus no sentido de termos um sonho atendido, um pedido escutado por Ele em nossas preces, e muitas vezes não vem aquilo que a gente espera, nem da forma que a gente espera, nem no tempo que a gente espera e nem com as pessoas que a gente espera. E muitas vezes a maioria das pessoas se entrega, portanto, à revolta, ao sentimento de inconformidade e às vezes questiona a presença ou a existência de Deus em sua vida. E nós então vamos agora ver uma lição que vai ensinar para a gente com muita sabedoria o que vem a ser a resignação, que é esse consentimento do coração no qual a gente para e pensa o seguinte: Deus fez o melhor por mim. Eu ainda não entendo o porquê, mas certamente o melhor aconteceu, desde que eu tenha feito o melhor que estava ao meu alcance. Então vamos lá. A nossa lição de hoje tem o seguinte título: A Escrava do Senhor. Ela é uma lição que foi retirada, uma lição de Irmão X, retirada do livro Lázaro Redivivo, em seu capítulo 2. E vai contar para a gente sobre Maria Santíssima, mãe de nosso Senhor Jesus, e aquilo que se passou com ela na ocasião do martírio do Cristo. Vamos aqui acompanhar. Quando João, o discípulo amado, veio ter com Maria, anunciando-lhe a detenção do Mestre, o coração materno, consternado, ou seja, dolorido, recolheu-se ao santuário da prece e rogou ao Supremo Senhor poupasse o filho querido. Então vejam bem, como que começou aqui a experiência de Maria em relação ao Calvário de Jesus. O portador da notícia foi João, que chegou para ela e falou: Maria, Jesus está preso. Jesus foi preso, a gente estava lá no Jardim das Oliveiras, né? Ele havia nos prevenido sobre isso. O fato é que os guardas vieram junto a alguns fariseus e o prenderam. O que imediatamente ela começou a pedir a Deus? Que libertasse o filho querido. Toda mãe faria esse pedido, ainda mais em se tratando de uma prisão injusta e merecida, porque às vezes uma mãezinha dói o coração dela quando vê isso acontecer com o filho, mas muitas vezes, quando é fruto de um erro cometido, ela sabe que ali existe uma razão para aquilo ter acontecido. O caso de Maria era diferente, era algo completamente injusto, e ela já começou a pedir a Deus que libertasse Jesus. Não
era Jesus o embaixador divino? Não recebera a notificação dos anjos quanto à sua condição celeste? Ou seja, a época lá, né, da gestação do Cristo, foram fenômenos tão singulares ao ponto do anjo Gabriel vir e falar com ela o seguinte: Maria, você vai receber o Messias, você vai receber o Salvador do mundo. Por que aquilo ali então acontecia com ele? Seu filho amado nascera para a salvação dos tristes e oprimidos. Ilustraria o nome de Israel. Seria um rei diferente, cheio de amoroso poder. Curava leprosos, levantava paralíticos sem esperança. A ressurreição de Lázaro, já sepultado, não seria suficiente para elevá-lo ao cume da glorificação? E Maria confiou a Deus suas preocupações e súplicas, esperando-lhe a providência. Entretanto, daí a algumas horas, João volta novamente para dizer que Jesus estava definitivamente encarcerado. Então, veio a detenção, os guardas o levaram. Maria começou suas preces dirigidas a Deus para que livrassem seu filho. Quanto bem ele havia feito até ali. Quantas pessoas doentes havia curado, quantos leprosos, paralíticos, cegos que ele havia restituído a visão. Até Lázaro, que já estava sendo ali sepultado, ele trouxe a vida novamente. Por que prender ele? Ele então pedia a Deus, mas contrariando as suas preces. Daí a algumas horas, João volta e fala com ela o seguinte: Maria, Jesus está definitivamente preso, porque da detenção ele já foi encaminhado o quê? Para uma penitenciária, né? A Mãe Santíssima voltou à oração em silêncio. Em pranto, implorou o favor de Deus, confiaria nele. Então, pedia a Deus em lágrimas, chorando pela liberdade do filho. Desejava enfrentar a situação sem medo, procurando as autoridades de Jerusalém. Mas humilde e pobre, o que conseguiria dos poderosos da terra? E acaso não tinha proteção do céu? Certamente, o Deus de bondade infinita, que seu Filho revelou ao mundo, salvá-lo-ia da prisão, restituí-lo-ia à liberdade. Então ela pensou o seguinte: eu vou até lá procurar pelas autoridades e pedir em benefício dele, né? E ao mesmo tempo ela pensou: mas será que eu vou ser ouvida? Possivelmente nem vão me dar atenção. E afervorou-se ainda mais nas preces, pedindo a Deus amparo, pedindo a Deus pela liberdade dele. Maria manteve-se vigilante. Afastando-se da casa simples a que se recolhera, foi para as ruas e tentou entrar no cárcere. Todavia, não conseguiu comover o coração dos guardas. Então vejam só o que é uma mãe, meus amigos. Ela, desassombradamente, sem medo, foi até a prisão onde Jesus se encontrava, pediu aos guardas para que o vissem, para que pudesse pedir pela liberdade dele, para que pudesse pelo menos vê-lo por um pouco, mas eles não permitiram a sua entrada. Muito do que está aqui, às vezes, meus irmãos, não tem narrativa bíblica. E, portanto, a gente se enriquece ao saber os detalhes do que aconteceu com Nossa Mãe Santíssima. Noite alta, velava entre a angústia e a confiança. Mais tarde, João voltou comunicando-lhe as novas dificuldades surgidas. O mestre foi acusado pelos sacerdotes, estava sozinho, e Pilatos, o administrador romano, hesitando entre os dispositivos da lei e as exigências do povo, enviou o mestre à consideração de Herodes. Então, passaram-se mais algumas horas. João, coitado, era o portador das notícias ruins, né? Procurou Maria e falou: Maria, acontece o seguinte, ele foi levado, diz que os sacerdotes fizeram uma acusação contra ele, foi levado até Herodes, mas Herodes, embora no ponto de vista legal não tenha nenhum motivo para prender a prisão, para mantê-lo na prisão,
né, para mantê-lo preso, por outro lado o povo está agitado e exigindo a prisão e a permanência dele encarcerado. Maria não pôde conter-se, segui-lo-ia de perto. Resolvida, pegou um manto discreto e voltou para a rua, multiplicando suas preces com o coração de mãe aflito. Naturalmente, Deus iria modificar os acontecimentos, tocando a alma de Antipas, ou seja, no coração dela, de alguma forma, Deus iria tocar o coração de Herodes para poder libertá-lo. Não duvidava nem um instante, ou seja, a fé dela era viva e constante de que ele seria liberto. Que fez seu filho para receber afrontas? Não reverenciava a lei? Não espalhava consolações sublimes? Amparada pela convertida de Magdala, ou seja, na companhia de Maria Madalena, alcançou as vizinhanças do palácio de Herodes. Oh, quanta amargura! Jesus foi vestido numa túnica de ironia e ostentava nas mãos uma cana suja, à maneira de cetro. Então eles tinham feito o quê? Pegado uma cana e dado como se fosse ali um cetro para ele. E como se isso não bastasse, lhe colocaram uma coroa de espinhos. Ela quis se aproximar, libertar seu filho daquela humilhação, daquelas feridas, tirá-lo daquela situação dolorosa, mas o filho, sereno e resignado, endereçou-lhe o olhar mais significativo de toda a existência. Então, quando Jesus percebeu as intenções dela de ir junto dele, pedir pela liberdade dele, ele olhou para ela de uma maneira que, meus amigos, inesquecível. É como se com os olhos ele dissesse para ela o seguinte: mãe, fica por aí, espera, Deus sabe o que faz. E ela então conteve-se onde estava, compreendeu que ele a pedia para rezar e em silêncio lhe pedia que confiasse em Deus. Conteve-se, mas o seguiu em pranto, rogando ainda a intervenção divina. Ela não parava de pedir a Deus que Deus tirasse seu filho daquela situação. Impossível que Deus não se manifestasse. Não era seu filho o Messias? Não era ele a luz de Israel, o sublime revelador? Lembrou-lhe a infância amparada pelos anjos. Guardava a impressão de que a estrela brilhante que lhe anunciou o nascimento ainda brilhava no alto do céu. A multidão estacou de súbito. Interrompeu-se a marcha para que o governador romano se pronunciasse em definitivo. Então veio agora a nova oportunidade de Pilatos decidir. E o libertaria ou permitiria a condenação? Maria confiava. Quem sabe era agora o instante da ordem de Deus. O Supremo Senhor poderia inspirar diretamente o juiz da causa. Após ansiedade longa, Pôncio Pilatos, num esforço extremo para salvar o acusado, porque, meus irmãos, convidou o povo a escolher entre Jesus, o divino benfeitor, e Barrabás, o bandido. O coração materno, então, se encheu de esperança. O povo ia falar, e o povo devia muitas bênçãos ao seu filho querido. Aí o que ela pensou? Agora sim, né? Porque quantos que estão aqui que tiveram um filho curado, que melhoraram de um problema de saúde, que receberam as bênçãos do Evangelho, ou que já ouviram falar do bem que meu filho tem feito? Como equiparar o mensageiro de Deus ao malfeitor que todos conheciam? A multidão, porém, manifestou-se, pedindo a liberdade a Barrabás e a crucificação para Jesus. Meu Deus, pensou a mãe atormentada, onde está o Eterno que não me ouve as orações? Onde permanecem os anjos que me falavam em luminosas promessas? Em copioso pranto, viu seu filho vergado ao peso da cruz. Ele caminhava com dificuldade.
corpo trêmulo pelas chicotadas recebidas, e obedecendo ao instinto natural, Maria avançou na direção dele para ajudá-lo. Entretanto, as pessoas a contiveram, soldados que rodeavam o condenado divino. Então ela tentou ainda ajudar ele a carregar a própria cruz, mas os soldados não permitiram. Angustiada, recordou-se repentinamente de Abraão. O generoso patriarca, noutro tempo, movido pela voz de Deus, conduziu seu filho amado ao sacrifício. Seguir Isaque inocente, dilacerado de dor, atendendo à recomendação de Jeová, mas eis que, no instante derradeiro, o Senhor determinou o contrário, e o pai de Israel regressou ao lar em soberano triunfo. Então, tal como aconteceu com Isaque, ela imaginava que na hora decisiva seu filho seria salvo. Certamente, o Deus compassivo escutava-lhe as súplicas e reservava-lhe a mesma alegria. Jesus desceria do Calvário, vitorioso para o seu amor, continuando no apostolado da redenção. No entanto, dolorosamente surpreendida, viu içado ao madeiro entre dois ladrões. Ela esperava, e Deus não libertava o Cristo. Meu Deus, que terrível angústia daquela hora. Por que Deus não a ouvia? O que fez para não merecer aquela bênção? Desalentada, ferida, ouvia a voz do filho recomendando-a aos cuidados de João, o companheiro fiel. Porque nessa hora, meus irmãos, antes do sacrifício extremo do Cristo, Jesus disse para João o seguinte: filho, eis aí tua mãe. E virou-se para ela e falou: mãe, eis aí teu filho. Ou seja, Jesus pedia a João evangelista que cuidasse dela, tarefa que ele cumpriu muito bem nos anos que se seguiram. E pediu a ela também que tomasse em seu coração João como um filho querido, que tivesse a companhia dele no que viria dali por diante. Registrou-lhe, humilhada, suas últimas palavras. Mas quando percebeu a sublime cabeça inerte, ou seja, viu que Jesus já estava sem vida, sacrificado, Maria então recordou a visita do anjo antes do seu nascimento. Em retrospecto maravilhoso, escutou-lhe a saudação celestial. Misteriosa força tomou-lhe conta do espírito. Então ela foi acompanhando tudo aquilo até o último instante, esperando que Jesus fosse salvo, e isso não aconteceu. Em seu entender até então, suas preces não estavam sendo ouvidas. A sua vontade não foi atendida por Deus. E ela então lembrou-se, meus irmãos, do anjo que anunciou a chegada do Cristo. É como se ele estivesse novamente junto dela, e naquela hora ela começou a pensar o seguinte: sim, Jesus era seu filho, todavia, antes de tudo, era o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer. Contudo, a vontade de Deus alegrava-se. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Suplicara aparentemente em vão, porquanto, certo, o Todo-Poderoso atendera-lhe os pedidos, não segundo os seus anseios de mãe, e sim de acordo com seus planos divinos. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e a justiça da vontade de Deus, ajoelhou-se aos pés da cruz e, observando o filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E aí, meus irmãos, baseada
baseados nesse exemplo divino de Maria, nós trazemos para a nossa vida a seguinte reflexão, pensando ainda em Maria e em Jesus. Será que Maria não tinha merecimento suficiente? A gente para e pensa. Obviamente que não. Porque a missão de que ela foi portadora e que ela cumpriu muito bem de receber o Cristo, de acompanhá-lo, de vigiá-lo, de fazer-lhe companhia, ela cumpriu durante a sua existência até ali. E em relação a Jesus, ele merecia passar por aqui? Nós sabemos que não, porque o Cristo era puro. Jesus não tinha erros. Então, a gente reflete, por que então suas preces não foram ouvidas? E aí foi quando ela entendeu, meus irmãos, a vontade de Deus muitas vezes é diferente da nossa vontade. Isso que é resignar-nos, é buscarmos compreender que a vontade de Deus em nossas vidas muitas vezes é diferente daquilo que a gente pede, daquilo que a gente quer. Quantas e quantas vezes nós fazemos preces, pedindo às vezes por alguém que está enfermo, pedindo por um filho, por um pai, por uma mãe, pedindo por nós mesmos de algo que a gente anseia, de algo que a gente gostaria, de algo que a gente quer, e nem sempre acontece aquilo da forma que foi pedido. Muitas vezes, meus amigos, não é porque nos falta merecimento, não é porque nos falta ali a misericórdia divina para que aquilo se cumpra, e sim porque talvez não seja o melhor para nós. Nós ainda não sabemos pedir o que vem a ser de fato o melhor para a nossa vida eterna. Às vezes eu peço muito a Deus para que me dê força, me dê saúde, mas eu preciso passar por algo, como algo que vai me engrandecer e vai engrandecer as pessoas que estão à minha volta. Tudo que Jesus passou, por exemplo, qual foi a grande finalidade do sofrimento do Cristo? Se ele não merecia, se ele não tinha nada a espiar e nem nada de mal a colher. A grande finalidade do sofrimento de Jesus foi nos ensinar a sofrer. Jesus sofreu, meus irmãos, para ensinar a gente a sofrer, sem reclamar, sem revolta, sem queixas, e procurando entender a vontade de Deus. Jesus sabia que ele estava ali conforme a vontade do Pai. E muitas vezes nós devemos pedir em nossas vidas o seguinte: que Deus faça o melhor por mim. Eu gostaria muito disso, mas se o contrário for melhor, que seja feita a vontade de Deus. E assim, meus irmãos, a gente vai afastar a revolta do nosso coração, a tristeza, e nós vamos aos poucos entendendo a vontade de Deus em nossas vidas, tal como Maria compreendeu, ao ponto de dizer: faça-se em mim a vontade do Pai, e o próprio Cristo sabia também que a vontade de Deus estava sendo cumprida. Que Jesus nos ampare, nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo ao nosso irmão Leal que a faça. Meus irmãos, o estudo de hoje nos leva a uma reflexão de uma das mais belas parábolas de Jesus, que é a parábola dos talentos. Cada um de nós vai receber esse ensinamento de hoje com um talento, outros com 2 e outros com 4 ou 5. Mas isso não deve nos desanimar diante das dificuldades e da nossa necessidade evolutiva diante dos problemas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoaram os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações,
mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a majestade e a glória, para todo sempre, que assim seja. Com essa prece, estamos dando por encerrados os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila. Tem médico para criança, tem médico para adulto e criança. Quem for receber a ficha, permaneça sentado. Se não tiver aqui, deve estar por aí.